guarda. Foi só um copinho, seu guarda. Não foi, meu bem? Foi só um copo. Sem condições. Faz isso não, seu guarda. Eu tenho que levar as crianças pra mãe. O que foi, pai? Esse estado, nem pensar. A Blitz existe para isso. Evitar que você continue principalmente se enganando. Cultura, religiosidade, negócios. TV Verde Vale, mostrando o Cariri de ponta a ponta. TV Verde Vale, a televisão do Cariri. Vou seguir viagem. Queridão, você tá cansado? Você quer o que é pra entregar? Valeu, valeu. Mas não tem nada não, a vida é cheia de surpresas. Hoje meu corpo, bom dia caminhoneiro, é hora de acordar. Esta foi a última vez que ele dormiu na boleia do seu caminhão. Quem usa medicamento para ficar acordado, acaba dormindo e pode não acordar mais. Por você e pelos outros, dirija consciente. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê e os meus olhos ficam sorrindo. Se você deseja ser doador de órgãos, fale com sua família. Basta uma palavra de solidariedade para salvar toda uma vida. é só assim, então serei feliz, bem feliz. Tuberculose? Ainda existe essa doença no Brasil? Existe sim, de norte a sul do país. Todos os anos no Brasil, 80 mil pessoas adoecem, 5 mil morrem. É verdade que a gente não pode nem chegar perto de uma pessoa que tem tuberculose? Tem nada disso não. Depois de 15 dias do início do tratamento, o risco de contágio reduz bastante. Apoio e solidariedade são muito importantes para a cura do paciente. Assim que eu melhorar com o tratamento, já posso parar com a medicação? Não, de jeito nenhum. O tratamento dura 6 meses e tem que ser feito até o final, mesmo se você não estiver sentindo mais nada. Senão, a doença pode ficar ainda mais resistente aos remédios, que, aliás, são distribuídos gratuitamente pelo Serviço de Saúde. E é um direito seu. A gente tem que esterilizar tudo que a pessoa toca? Preste atenção. A doença só é transmitida através da fala, da tosse ou do espirro. Copos, talheres, pratos ou roupas não transmitem, certo? E lembre-se, a tuberculose tem cura. Mas para curar, é preciso descobrir a doença o quanto antes. Tosse por mais de 3 semanas, procure o serviço de saúde. Uma campanha do Fundo Global. Para chegar até o Superior Tribunal de Justiça, um processo em papel leva cerca de 7 meses. Com a virtualização, os processos podem ser enviados eletronicamente em apenas alguns segundos. O que antes levava meses e muito papel, agora está a um clique. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. Um ex-detento tem 2 opções: ou se recupera ou volta ao crime. Se conseguir um bom emprego, ele não vai querer errar de novo. Por isso, o CNJ criou uma bolsa de empregos para a recolocação profissional de ex-detentos. Pense nisso, você pode influir no caminho que esse homem vai tomar. Dê emprego para um ex-detento. Errar é humano. Ajudar quem errou é mais humano ainda. Conselho Nacional de Justiça. O Brasil faz. A programação a seguir é uma produção independente. Entrevistas, comentários e as informações contidas neste programa são de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. Boa noite, amigos. A história de nossa cidade é uma das mais densas e mais emocionantes. Tudo começou lá pelo século XIX, quando o padre Cícero Romão Batista veio para o Tabuleiro Grande. Depois, uns 15 anos depois, houve aquele fenômeno da hóstia, criou-se uma polêmica enorme e o assunto ultrapassou as fronteiras do Brasil e terminou em Roma, no Vaticano. Não menos emocionante foi a história da nossa independência já no início do século XX.
uma luta feroz, mas finalmente em 1911 o Juazeiro do Norte ficou independente. Neste mesmo ano, o padre Cícero foi aclamado como o primeiro prefeito, promoveu uma reunião para a unificação e a pacificação da região, chamada de Pacto de Paz, mas para muitos escritores, Pacto dos Coronéis. 3 anos depois, outro capítulo emocionante, a chamada Guerra de 14. O presidente do estado do Ceará resolveu riscar do mapa o nome da cidadezinha de Juazeiro. Mas um exército formado por romeiros, comandados pelo Floro Bartolomeu, acabaram tendo uma influência tão grande que riscaram do governo do Ceará o nome de Franco Rabelo. Tem outros capítulos emocionantes. Hoje, o Tribuna Livre vai comentar um deles, o Caldeirão do Beato José Lourenço. Os nossos convidados são o professor Domingos Sávio Cordeiro, professor universitário, autor de um livro muito importante sobre o Caldeirão, o Beato Líder. Também está conosco a professora Mazé Salles. Ela também tem uma obra. É, inclusive, uma peça teatral que já foi representada inúmeras vezes e tem muito conhecimento de causa sobre o assunto. Durante o debate, os senhores podem usar o nosso telefone e fazer perguntas. Nós gostamos quando os nossos telespectadores interagem conosco. Está aí na tela o nosso número 3511-2146. E ao meu lado, o criador do Tribuna Livre e analista Vasques Landim. Boa noite, Vasques. Luiz Carlos, boa noite telespectadores, boa noite professor Sávio, professora Mazé Salles, e queria também cumprimentar os estudantes da URCA, né? Da UVA. Estão aqui um número bastante substancioso que veio aqui acompanhar o nosso programa. Parabéns a vocês e a nossa saudação. Eu sei que certamente nós vamos ter uma conversa bem interessante, professor Sávio, professora Mazé, até porque nós vamos aproveitar a oportunidade de tê-los aqui, fazer interagir com o nosso telespectador. Nós vamos tentar ser o mais didático possível, até porque esses movimentos sócios religiosos do século XIX, que nasceram aqui no Nordeste, exatamente em função da exclusão social, do sofrimento, da seca, dos latifundiários, é que nasceu praticamente esses movimentos de comunidade, de associativismo, principalmente no Nordeste brasileiro. E é praticamente desconhecido. Esse, por exemplo, o assunto do Caldeirão, do Beato Zé Lourenço, ele praticamente é mais conhecido no meio estudioso, dos sociólogos, dos universitários, que fizeram peças de mestrados, documentos de mestrado, e dos escritores. E nós vamos aproveitar a oportunidade com vocês aqui, com a participação do nosso telespectador, para a gente tentar explicar quem foi o Beato Zé Lourenço, por que se formaram principalmente no Nordeste, porque na ótica das elites dominantes da época, isso eram movimentos de guerrilha comunista, até porque ele andou se espraiando aí no Nordeste, no Piauí, no Pernambuco, na Bahia, movimentos parecidos com esse. E nós queremos aproveitar a oportunidade de vocês aqui, já agradecendo antecipadamente, para a gente fazer esse bate-bola, essa conversa informal e com o nosso telespectador também. Amigos, vamos ao primeiro intervalo, dura só 2 minutos e já já estaremos de volta para iniciar o nosso debate. Até já! Use Scott. Não deixe a droga controlar sua vida. Já houve um tempo que a mulher não podia sair na rua sozinha, não podia votar, não podia trabalhar fora de casa, e a mulher soube superar tudo isso. Agora chegou sua hora de vencer mais uma barreira, o medo de falar da violência que você sofre. Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher. A gente ouve, orienta e te apoia. Uma vida sem violência é um direito de todas as mulheres.
Nos próximos segundos, um grave acidente pode acontecer bem diante dos seus olhos. Nesse ambiente aparentemente tranquilo, existem vários fatores de risco. Nós vamos mostrar apenas um. Aprenda a prevenir intoxicações e outros problemas. Acesse www.criançasegura.org.br. Nós pediríamos ao câmera para focar aqui a capa do livro do professor Domingos Sávio, né? Dá um close aqui no livro do professor, ok? E vamos mostrar também, olha aí, um Beato Líder, um livro bem interessante, é uma dissertação de mestrado. Vamos mostrar também o da professora Maria José Salles, Alto do Cangaço. Como eu já disse, ou melhor, Alto do Cangaço é outra peça. Alto do Caldeirão, né? Alto do Caldeirão, como eu já disse, foi encenado como peça teatral e é uma leitura bastante agradável. Professor Domingos Sávio, o que o motivou para escolher como tema para a dissertação do seu mestrado o Caldeirão e o Beato José Lourenço? Boa noite, Luiz Carlos, Vasco Landim, Mazé, telespectadores, boa noite a todos. Olha, a escolha desse tema se deve inicialmente a um trabalho que eu havia desenvolvido ainda na época de Dom Helder Câmara, na CNBB, na Regional 2 Nordeste, no Recife. Então, estando lá, eu tive contato com trabalhadores rurais que tinham o Caldeirão como um movimento de referência de luta pela terra em busca de melhores condições de vida e de trabalho. Ao ingressar no ofício de professor, no caso na academia, professor universitário, na Universidade Regional do Cariri, então, e fui fazer então, o mestrado, eu escolhi esse tema que já me era um tema íntimo, né, de contato com os trabalhadores rurais. Ok. Professora Mazé, o fato de ser descendente de alguns remanescentes dessa chacina do Caldeirão foi um motivo a mais para influenciar nessa obra que você acabou constituindo? Boa noite a todos. Com certeza, o fato de ser filha de remanescente me instigou a pesquisar, visto porque eu tinha dois lados dentro de casa. Papai tinha a versão, como filho de juazeiro, ele tinha a versão passada pelos coronéis, de que lá no Caldeirão era ruim. Todo o lado negativo que se sabe, né, que se comentava, e injusto até, que se falava do Beato, papai dizia que acontecia. E minha mãe dizia que era bom, que lá no Caldeirão havia fartura, que aquelas conversas que o papai dizia não era verdade. Então foi este o motivo que me levou a pesquisar, a perguntar a outras pessoas, a entrevistar, registrar, ler. E descobri, enquanto pesquisa, que muitos não queriam falar. Como um primo da minha mãe achava que era um tema proibido, ninguém devia falar nesse assunto, né? Porque senão seria punido. Inclusive, ele não queria gravar com medo de perder a aposentadoria, porque achava que ainda podia ser perseguido pelo governo. Eu queria, professora, interrompendo aí, Luiz Carlos, eu queria, inclusive eu falei que a gente devia ser um tanto didático, porque é tão desconhecida essa matéria, Caldeirão, Beato Zé Lourenço. Eu gostaria que se vocês pudessem começar dizendo quem foi esse Beato, de onde ele veio, como é que ele começou aqui no Juazeiro, para que, a partir daí, o nosso telespectador possa entender realmente de que é que nós estamos falando, que personagem é essa. Porque nem nos livros de história das escolas, ninguém nunca ouviu falar sobre essa personalidade, que foi o Beato Zé Lourenço. Eu queria que, se possível, a gente começasse, para que o nosso telespectador pudesse entender, falando um pouco da figura, quem foi, de onde ele veio, o que ele chegou aqui, os primeiros passos que ele deu, como é que surgiu
a história do Caldeirão, por que ele foi para lá, quem estava lá, porque eu acho, né, Luiz Carlos, que dá para o nosso telespectador entender melhor e até passar a perguntar e a interagir conosco. Certo. O Sávio fala, eu posso complementar. Tá bem. O Beato José Lourenço, ele nasceu na Paraíba, em Pilões de Dentro, e ele migrou para Juazeiro do Norte no século XIX, em 1890. E chegando em Juazeiro do Norte, ele procurou entrar em contato com o Padre Cícero, como fazia todas as pessoas que chegavam aqui. Ô Domingos, por coincidência, o Beato nasceu no ano que o Padre Cícero chegou a Juazeiro, não foi? 1872. Quer dizer, se ele veio em 1890, ele chegou aqui com 18 anos. Exatamente. Né? Um jovem ainda. Exatamente. E ele veio para cá, ele veio buscar os pais, né? Veio em busca da família. E chegando aqui, ele foi ter com o Padre Cícero para saber o paradeiro da família. E então, nesse contato que ele tem com o Padre Cícero, eles se tornam amigos, né? E, posteriormente, o Padre Cícero vai ser o mestre espiritual dele e ele vai ser o discípulo que vai seguir as orientações do Padre Cícero. A história do Beato José Lourenço, ela é marcada por 3 fatos que são de destaque em Juazeiro do Norte. Primeiramente, o episódio relacionado ao Boi Mansinho. Os romeiros que vinham a Juazeiro, eles traziam presentes para o Padre Cícero. Mas tanto os romeiros pobres faziam isso, como os romeiros ricos também faziam. Ou os devotos, os amigos do Padre Cícero, enfim. E havia um amigo do Padre Cícero, que era um industrial alagoano, chamado Delmiro Gouveia. E o Delmiro Gouveia deu de presente ao Padre Cícero um boi. Esse boi da raça zebu, ele tinha a finalidade de melhorar o rebanho local, que era um rebanho, como a gente diz, pé duro. Bom, os romeiros, na época, tinham as coisas do Padre Cícero, que para eles era considerado santo, como também objeto santo. E aí esse boi, ele vai ser tratado com uma atenção especial. Ele como um objeto sagrado. Pois sim. Esse boi, isso aí, o caldeirão já existia, né? Não existia ainda o caldeirão. Não. O episódio do boi, ele vai acontecer em 1926. Antes ainda, né? Pronto. Foi antes porque 26 foi o ano que o Padre Cícero deixou a prefeitura. Nesse período, eles estavam na Baixa Danta, né? Que era uma terreno arrendado, é isso, né? E o Beato já estava lá com as pessoas, já trabalhando a terra. Exatamente. Então, o Beato José Lourenço, ele vai ter um papel de liderança muito importante aqui na região, porque muitos dos trabalhadores rurais que vinham a Juazeiro e que iam ter com o Padre Cícero, eles estavam numa situação tão precária de sobrevivência, não possuindo terra, não possuindo recursos, dinheiro, nem sequer ferramentas de trabalho, e o Beato José Lourenço acolhia essas pessoas. Então, e como ele era uma figura que tinha um comportamento extremamente exemplar, porque havia muitos beatos na cidade, mas essa instituição do beato, ela aparece pela própria população. É a população que elege quem é beato ou não. Mas para que o indivíduo fosse eleito como beato pela população, ele deveria ser casto, ele deveria ser celibatário, ou seja, ele não podia ter relações sexuais com ninguém, nem do mesmo sexo, nem do outro sexo, não poderia ser casado. E, além disso, ele tinha que ter um trabalho devotado aos pobres. E ter um carisma de pobreza. Também, né? Carisma. Então, o que acontece é que a maioria dos beatos não seguia esses preceitos. Então, os beatos, eles tinham seus relacionamentos, os beatos compravam casas com dinheiro de esmolas, então eles não eram pobres como se esperava que fosse. E o Beato José Lourenço, ele tinha um comportamento diferenciado, porque ele era um trabalhador obediente ao Padre Cícero, obediente às leis, obediente às autoridades. E como ele trabalhava bastante, os frutos do trabalho dele, ele dividia com as pessoas que moravam com ele.
E daí, então, logo ele conseguiu uma grande quantidade de adeptos, porque além dessa bonança, dessa atitude dele de dividir os seus bens com as pessoas menos favorecidas, ele era uma pessoa que tinha o dom da palavra. Então ele tinha uma memória excepcional, embora fosse iletrado, embora ele não lesse, mas ele ouvia as histórias e repetia essas histórias, muitas delas das conversas que ele tinha com o próprio Padre Cícero, e ele repetia para os seus seguidores. E a função dessas histórias, ela se dividia em dois momentos. Uma, aquelas histórias que tinham uma mensagem positiva, elas queriam dizer que aqueles comportamentos deviam ser imitados. E as histórias que tinham uma referência, digamos assim, negativas, elas significavam que aqueles comportamentos deviam ser evitados. Então, um que devia ser seguido, o que era positivo, e o outro que deveria ser evitado, o que era negativo. Essa era, digamos assim, a didática que ele usava para manter a liderança e manter aquelas pessoas que o seguiam dentro de uma coesão, dentro de uma ordem, né? Então, no primeiro momento, o Boi Mansinho, o episódio do Boi Mansinho, que teve a participação direta do Floro Bartolomeu, né, que mandou matar o boi, e o Beato ficou preso 17 dias, etc. O Floro mandou matar o boi porque ele estava recebendo críticas como parlamentar de apoiar o fanatismo em função, porque o boi tinha criado em torno de si, já pela a cultura da época, né, uma adoração. Já havia alguém adorando, há quem diz aí dos históricos, de que o Beato usava o boi, a urina do boi, para tratar diversas doenças, enfim, o casco do boi, tirava lá, raspava para fazer xarope, chá, para curar as mazelas, que tinha as mazelas que eram em decorrência da exclusão social. Hoje a gente sabe que ainda hoje na vida moderna se tem isso. Mas em função disso aí, é o que eu li aí em algum lugar, o Floro era criticado sobre isso, ele como deputado federal, que estava apoiando o fanatismo, o misticismo, o messianismo, e ele achou por bem matar esse boi em praça pública. Foi assim, professor? A história conta... são fatos, né? Inclusive distribuir a carne, né, para o povo. Distribuiu a carne, o povo não aceitou e ele distribuiu com os próprios policiais. E professor, só para tirar também essa curiosidade minha, que certamente deve ser do telespectador também, porque disse que nessa época também o Beato foi preso. Foi preso nessa época. Exatamente. E fez greve de fome já nessa época. Então, passou dias sem se alimentar, tem isso? Há pessoas que informam isso, assim como há pessoas que dizem que ele usava a urina do boi para fazer medicamento, ou que ele usava a crina do boi. Então, o meu trabalho, né, a pesquisa que eu fiz, o foco central dela é exatamente as memórias que surgiram em torno do Beato José Lourenço, né? Então, essa história do Beato José Lourenço, ela vai aparecer na obra de Jorge Amado, ela vai aparecer em várias obras de outros escritores brasileiros, e ela vai surgir também em alguns livros de história do Ceará. Mesmo porque, professor, muita gente fez associação com Canudos, não é verdade? Isso. Embora que, a meu ver, não há paralelo entre o Caldeirão e Canudos. O Caldeirão, de fato, era uma sociedade igualitária, era uma sociedade que existia uma elite, claro, lideranças que dirigiam os trabalhos naquela comunidade, mas Canudos reproduzia a estratificação social da sociedade em torno. Então, em Canudos, haviam as pessoas mais ricas, que moravam mais no centro da cidade, os comerciantes, e os pobres que moravam mais na periferia de Belo Monte. No Caldeirão, não. No Caldeirão, todos tinham a sua casinha, eram casas bastante precárias, assim, em termos de conforto nos parâmetros atuais, mas para aquelas pessoas que vinham de uma condição de sobrevivência muito precária, eram casas suficientes para que elas vivessem a sua vida. E eram casas iguais. A única casa que havia um diferencial era a casa do Beato José Lourenço,
que era bem maior, porque moravam muitas pessoas com ele, porque também na casa havia a cozinha comunitária, onde as pessoas partilhavam as refeições, e em termos de tecnologia, na casa dele, a parede da frente era de alvenaria. Todas as outras paredes eram de taipa, como as demais casas da comunidade. Ok. Professora Mazé, nós estamos lamentando aqui porque o professor Sandro Lionel não pôde vir, naturalmente, nós esperamos, ele não compareceu. E há um detalhe bastante curioso, Vaz, com relação ao professor Sandro Lionel, é que ele é bisneto de um personagem bastante singular da história do Caldeirão, que foi o Severino Tavares. Eu gostaria Severino Tavares era beato também. É isso que a Beato professora também. Mazé vai explicar agora. Professora, há um contraste muito grande entre os personagens da Independência e os personagens do Caldeirão. Enquanto lá na Independência nós tínhamos vários intelectuais, como o padre Alencar Peixoto, como José Marrocos, o próprio Flório Bartolomeu, que era médico e tinha grandes conhecimentos de engenharia e também de direito, não é? Além de outros. Já os personagens do Caldeirão, evidentemente, são pessoas simples, semiletrados, alguns até analfabetos, né? Uma diferença enorme, não é? Professor, eu quero aproveitar aí a pergunta do Luiz Carlos também para encaixar uma minha seguinte, sobre o Severino Tavares, né? Ela vai falar dele O Severino Tavares era beato também. Há em alguns estudos aí que o Severino era como se fosse assim o interlocutor do beato. Andava pelo Piauí, pregando as ideias. Principalmente Paraíba e Rio Grande do Norte. Exato. E mostrando que ali era a terra prometida da salvação e tal. Tem alguma coisa desse sentido? Sim, como o professor Sávio já falou, que havia vários tipos de beatos, né? E o Severino Tavares eram considerados beatos pelo povo, mas era casado, tinha sua família. Era beato porque também pregava, aconselhava, e era o arauto do Caldeirão, né? Aquele que saía mesmo pregando, fazendo as missões pelos sertões, inclusive falando do fim do mundo, e ia toda uma comunidade atrás dele, como uma romaria, e ele conduzia até o Caldeirão. E passou pelo Rio Grande do Norte, onde meu avô participou, se envolveu, vendeu as terras, e veio para cá e doou tudo que tinha ao Caldeirão. E, claro, Severino Tavares pregava, assim como Dona Marina, que inclusive ela era muito amiga da minha mãe, contava que ele fazia missões, era considerada missões pelos sertões. É isso mesmo. Né? E quando chegava aquela multidão no Caldeirão, se era do mesmo estado, iam morar na mesma rua. Tanto é que no Caldeirão tinha a Rua do Rio Grande do Norte, que era a maior, a Rua da Paraíba, a menor era a Rua do Ceará, né? Mas tinha a Rua do Piauí. O maior número de imigrantes era do Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte, né? E voltando à questão didática, que assim, questão de falar dos 3 momentos, né? Como já foi falado, o primeiro momento foi em Baixa Dantas, certo, onde o padre Cícero enviou vários romeiros, agricultores, para trabalhar com o Beato José Lourenço. Então foi lá que surgiu a Irmandade da Santa Cruz do Deserto, e que inclusive tinha o Rosário de Queda, os sacrifícios, como os penitentes de Barbalha. Usavam o silício, né, como um sacrifício, especialmente na Semana Santa. Já no Caldeirão, não é registrado nenhum tipo de penitência, a não ser o Rosário de Quedas e as orações que ele fazia com um pequeno grupo dentro do mato, né? Assim, oração oculta. Mas o povo participava do ofício, 5 horas da manhã, e 6 horas, as Ave-Marias, né? Que rezavam, né? Jantavam e iam dormir. Ok, nós vamos, professora, a um rápido intervalo e na volta a gente vai continuar debatendo este assunto, naturalmente entrando por outras variantes para que o nosso telespectador fique atento e possa assimilar o máximo possível do Caldeirão e do Beato José Lourenço. Até já.
Use Scott. Não deixe a droga controlar sua vida. Não deixe água acumular, faça a sua parte pra ajudar. Jogue no lixo embalagens, garrafas e potes, vamos todos colaborar. Cuidado com água nas lajes e nos pratinhos de plantas também. Todos os dias tem que combater pro mosquito da dengue não se dar bem. A dengue pode pegar, a dengue pode matar. Se deixar a água parada esperando o mosquito, ela pode pegar. Não esqueça a caixa d'água, use a tampa adequada, não vá vacilar. Dengue é coisa séria, pode até matar, por isso cuidado pra não te pegar. Uma vida melhor depende das suas escolhas. Você pode escolher comer ou se alimentar. Você pode escolher andar pouco ou andar mais e aproveitar o caminho. Você pode escolher colocar muito sal ou sentir o gosto real dos alimentos. Você pode escolher se cuidar depois ou começar agora. Prevenir a hipertensão é uma escolha, só depende de você. Pedale com segurança, como criança vá pedalar. Pedale sempre alerta, vá de bicicleta a todo lugar. Pedale sempre na mão, com a campainha chame atenção. Pedale sempre comigo, que o meu amigo é um fanfarrão. Use equipamentos de segurança e ande no sentido do trânsito. Então, ciclista legal é ciclista consciente. É bicicleta, mas comigo você vem junto. Pois bem, amigos, estamos voltando com o nosso Tribuna Livre e o companheiro Vasques Landim vem insistindo que esse tema é muito reservado aos sociólogos, antropólogos, né, os estudiosos no meio universitário. Mas é bom lembrar, companheiro Vasques Landim, que a Diocese do Crato já organizou até uma romaria que sai da cidade do Crato todo ano, salvo engano, no mês de setembro, né, Domingo Sábio, e faz uma visita ao Caldeirão e já cresce a cada ano, já tem realmente uma aquiescência muito boa de pessoas e todas elas interessadas em adquirir mais conhecimento sobre o Caldeirão e o Beato São Lourenço. Eu aproveito aí a sua observação para passar para os professores ali o seguinte. A igreja também se posicionou, o segmento da igreja, contra essa questão do Beato Zé Lourenço. As elites na época, a igreja, os latifundiários, os governos, porque eles entendiam que aquilo ali podia ser algum grupo organizado, que eles até chamavam de comunismo primitivo, célula comunista, estava se instalando ali para tomar conta do país. Tá certo? Então, a própria igreja também se posicionou contrariamente a essas questões, como se posicionou com relação também ao Padre Cícero aqui, que todos sabem dessa história. E a coluna Prestes também. Exato. Mas é interessante que, se a gente, voltando lá do tempo e vindo agora para essa sociedade contemporânea nossa, nós vimos aí movimentos com relação à terra, que é o movimento dos sem terras, que naquela época parece que o Padre Cícero entendia que o Caldeirão fosse o abrigo dos sem terra que vinham de fora, que ia para lá. Padre Cícero, eu fui expulso, meu patrão me botou para fora, tomou minha roça e tal, e ele mandava ir para lá. Então tem, se você for fazer o paralelo com isso aí, tem alguma semelhança. Vocês entendem assim, dessa forma, ou acham que não, que era um movimento tão só místico de religiosidade, porque pontificava muito a religiosidade e o trabalho, porque eles se mantinham, né? A custa do trabalho deles, eles tinham o que comer, repartiam todos, e o que sobrava faziam investimentos e tal para a própria comunidade. Tem alguma coisa a ver esse movimento com esse movimento de sem terra agora, que para uns também é um movimento de desordem ainda na sociedade contemporânea, professor e professora? E eu acrescentaria ainda um fato: se isso não tem também essa proibição, né, esse medo que as pessoas tinham de falar, se não tem também uma associação com a própria história do Padre Cícero, com a suspensão de ordem, né, aquele castigo que ainda hoje a cidade espera, os romeiros esperam, né, que o Vaticano tome uma decisão, e nós estamos no ano do centenário, esse era o grande sonho de muita gente, e pelo visto não vai acontecer. Teria alguma correlação, Domingo Sábio e professora Mazé?
Bom, são duas perguntas bem interessantes. De fato, assim, primeiro reconhecendo que é urgente, né, de que essas temáticas façam parte dos currículos do ensino fundamental e médio, não é? Para se conhecer uma cidade, já diziam os ingleses, é necessário conhecer suas ruas. Então, se conhece a história do país, é importantíssimo que se conheça a história local, a história regional, né? A história das lideranças, né? Das nossas lideranças. Bom, sobre o MST, há, sem dúvidas, muitos pontos em comum. Sobretudo, se a gente considera que o atual movimento dos Sem Terras toma o Caldeirão como um símbolo de luta por terras, não é? E, sim, agora, o Caldeirão, ele não tinha esse aspecto político como tem o movimento dos Sem Terras. O Caldeirão, ele era, sobretudo, uma comunidade religiosa. Agora, não apenas de uma religiosidade que pensava na vida após a morte, mas de uma religiosidade que procurava o bem-estar hoje, no seu cotidiano. E, sem dúvida, que ainda existe, em alguns setores da sociedade, Luiz Carlos, restrições para que se fale, se aborde esses assuntos. E como o deputado Vasques Landim colocou, a igreja, né, a igreja tem cristos e anticristos, né? É um fato isso. Então a igreja na época, ela tanto perseguiu o padre Cícero, Juazeiro do Norte, como perseguiu o Beato José Lourenço e o Caldeirão e se apropriou de parte dos bens do Caldeirão. Não é? E isso também aconteceu com a polícia do Ceará. Né? A polícia do Ceará se apropriou indevidamente, né? Vulgarmente a gente diz roubou, né? Boa parte dos bens do Caldeirão. E a sociedade local, sobretudo os grandes proprietários de terra, parte deles não aceitavam com bons olhos aquela comunidade que inaugurava uma forma de vivência social, de relacionamento social, onde a prioridade não era o lucro, o ganho, o capital, mas sim viver em harmonia, viver devotado ao trabalho, viver em oração. Se aquilo era comunismo primitivo, a meu ver, era. Porque comunismo primitivo é semelhante a cristianismo primitivo. No cristianismo, todos são iguais perante Deus. No comunismo primitivo, todos são iguais perante todos, mas não tinha esse aspecto, essa qualidade de movimento político que visasse a transformação do Estado. Certo. Professora Mazé, quer falar alguma coisa? Sim. O Caldeirão, de fato, era essa comunidade que ficava firmada no tripé: trabalho, disciplina e oração. Né? E um detalhe, as terras do Caldeirão eram de propriedade do padre Cícero, né? Dos pais do padre Cícero, que passaram, né, como herança para o padre Cícero. E alguém até pergunta por que o padre Cícero não doou as terras para a comunidade. Ora, se o padre Cícero já estava com os problemas com a igreja, se ele fosse doar as terras, com certeza ia agravar mais ainda o problema, visto que o Caldeirão era considerado um foco comunista, né, pelos grandes proprietários. Então, era uma forma de se preservar e de não ficar mal com a igreja. E a igreja não era de hoje que aceita a religiosidade popular. Né? O beato, sendo negro e fazendo um tipo de religião paralela, então era um excomungado, né? De forma que, até depois de morto, ele não pôde entrar na igreja. Foi proibido. Né? E quanto ao Caldeirão, eu acho que já está na hora da gente falar também do ataque, não é? A chacina, né? Pois é. Em 36, em setembro de 36, a comunidade acordou com os soldados ao redor, né? E obrigou a comunidade, grande parte, ficar em torno do cruzeiro, e lá passaram o dia, não comeram,
não tomaram água, ficaram o tempo todo em torno do cruzeiro. E os soldados caminhando ao redor, matando os animais, cortando as bananeiras, destruindo, saqueando tudo. Quem pôde fugir para o mato, tudo bem. Quem não, ficou dentro de casa. Como no caso, minha mãe, com a família dela, né? A mãe, o pai já tinha saído, mas a mãe e os irmãos ficaram dentro de casa, com um soldado na porta da frente e outro na porta de trás. E já o meu tio, o primo dela, ficou com a mãe no cruzeiro. E este tio que durante muitos anos não falava no caldeirão, com medo de ser perseguido, né? Então, no final da tarde, esses soldados saíram levando grande carga, né, de mantimentos, dos bens da comunidade. E mandou todo o povo sair de lá porque iam tocar fogo nos casebres, né? Esse foi o ataque de setembro de 36. Aí retornaram em maio, depois do confronto com Severino Tavares, que morreram beatos e soldados. Veio depois o bombardeio aéreo, em 11 de maio de 37. E aí termina a história do Caldeirão, né? Claro que tem continuidade no sítio União, aí a partir de 1940. Mas aí foi por pouco tempo, porque em 46, em 12... O Beato conseguiu sair dessa... Conseguiu, muita gente chacina. Saiu e todo mundo se dispersou. Aí, depois de 1940, que ele conseguiu uma terra no sítio União, em Pernambuco, perto de Nova Exu. Os remanescentes, muita gente que ficou sabendo, foi se aproximando, foi chegando, de modo que a comunidade se refez com parte dos sobreviventes. Lá também houve agressão ou não? Não, lá era assim bem discreto. O Beato não recebeu mais ninguém de fora. As pessoas que ficaram lá eram os sobreviventes do Caldeirão. Novatos, ele mandava voltar, ficava, pernoitava, se alimentava e voltava para suas terras. E o Beato faleceu em 12 de fevereiro, né, de 1946, que, no caso, está fazendo 65 anos, e lembrado aqui com a missa, que vai ser dia 25, porque não tinha vaga, no dia 12, que a intenção era essa, certo. A ONG, né, do Beato José Lourenço, faz uma homenagem, como também o ICVC fez no dia 8, fez uma sessão solene para homenagear o Beato, né? Então, a igreja, a sociedade está, de certa forma, pedindo perdão e resgatando o valor que teve, a importância do Beato, o Caldeirão, para a história regional. Eu queria aproveitar aí, a professora fez um histórico aí bem interessante sobre os acontecimentos lá, mas eu queria provocar o nosso professor aqui, sociólogo, porque o sociólogo ele tem várias visões, né? Foca de várias maneiras, um acha que foi isso, outro acha que foi isso, e há alguns que dizem que para uma pessoa, naquela época, fugir às regras habituais da sociedade, era uma pessoa diferente, cheia de carisma e tal, e que outras pessoas se aglutinavam àquela liderança. Você, inclusive, escreveu um livro, né? Liderança do Beato. Isso era uma patologia social. Há outros também que consideram, em função da exclusão social da época, que hoje nós temos a exclusão social gritante, você imagine no século passado, né? No século XIX, não é isso? Isso. Outros consideram que o Caldeirão não era a terra prometida, era um campo de refugiados políticos que vinham em função das perseguições políticas em outros estados. Inclusive, há alguém que narra fatos interessantes no Rio Grande do Norte, sobre pessoas que vinham à busca de um abrigo como se fosse um exilado político. Você tem visão como sociólogo desses fatores ou isso é uma linha de sociologia diferente, de antropólogo diferente, professor? Então, existem muitas versões, né, a respeito do Caldeirão. Agora, é um fato que a maioria das pessoas que migraram para o Caldeirão eram de origem potiguar.
Então, elas vieram para o Caldeirão devido às visitas constantes que o Beato Severino Tavares fez, que era um proselitista, né, que falava muito bem da Terra Prometida, que já acontecia no sul do Ceará. Que a terra era a Terra Prometida e que o Messias era o Beato. Só que eles não usavam essa expressão do Messias, né? Nós entendemos que ali era um movimento messiânico, mas eles não se referiam a isso, né? Assim também como eles não admitem que os que ainda há remanescentes vivos, e dos que eu tive a oportunidade de conversar, nenhum deles aceita que o Caldeirão tenha sido uma experiência comunista, porque eles entendem naquela lógica que a igreja pregava, que comunista comia criancinha, comunista, enfim, fazia tudo que era de muito errado. Então, eu creio que não existia esse movimento de refúgio político, não para o Caldeirão. Não para o Caldeirão. O Caldeirão era algo muito simples. Eram aquelas pessoas simples, aquelas pessoas sem sofisticação, sem grandes agora anseios, interessante é que eles já tinham aquela visão de mundo igualitário, né? Essa visão... Mas isso eu acho que o Padre Cícero tinha muita influência, né, Vasco? Nessa questão isso aí, você igualitária. fica... Não é, Luiz Carlos? Você fica voltando ao tempo e imaginando como é que aquele pessoal já tem essa visão igualitária, que hoje é tão discutida pela sociedade, buscada pela sociedade, eles já tinham e que fizeram na prática isso aí. Eu acho que esse é um dos grandes exemplos de comunidade, de associativismo, de partilha. É isso aí, se você for por esse foco, é interessante, é muito ilustrativo esse movimento. Então, aí nós tínhamos as pessoas certas no lugar certo, acompanhando a liderança mais adequada. O Beato José Lourenço era carismático, era um grande líder, ele foi um grande líder. Então, as palavras dele eram reproduzidas no comportamento dele. Não havia contradição entre o que ele dizia e o que ele fazia. Então, dessa maneira, as pessoas se sentiam à vontade, se sentiam seguras para segui-lo, sobretudo para confiar nele, para deixar que ele gerisse os rumos daquela comunidade. No meu entendimento, o Beato José Lourenço e a comunidade do Caldeirão foi um fato social, falando como sociólogo, muito avançado à sua época, porque de todos os movimentos messiânicos que existiram no Brasil e no mundo, nenhum houve essa característica de igualdade, de partilha de bens, de harmonia, onde não havia conflitos sérios. Claro, conflitos em casa, entre crianças, entre filhos. Imagine-se que numa comunidade com 1.700 pessoas... Era muita liderança. Muita presença do líder sempre. Professor Domingos, nós falamos aqui e lamentamos a presença do outro convidado, o Sandro, e lembramos que ele era bisneto do Severino. Muita gente em Juazeiro conhece naturalmente alguns netos do Severino. O seu Eleutério, que era filho do Severino, o pai de Loreto, o pai de Daniel, lá do bar da Rua Santa Luzia, ele era muito receoso de falar sobre esse assunto. Como foi dito aqui, que a igreja proibia, ele era muito receoso. Muitos sociólogos, pesquisadores, jornalistas foram à residência dele. Ele era compadre do meu pai. E eu me lembro, nós morávamos muito próximos, e eu me lembro que ele tinha um receio danado de falar desse tema. Mas ele, segundo a família, ele expôs muita coisa do que aconteceu no Caldeirão para a nossa amiga Maria Loreto de Lima, que inclusive está trabalhando num compêndio para transformar isso num livro. É possível que neste ano do centenário o livro da Loreto também saia, né? Já deve estar no prelo. Nós não convidamos a Loreto exatamente porque achamos muito curioso trazer um bisneto do Beato Severino Tavares, né? Ela seria uma neta. Não foi possível, ainda não sabemos por que o Sandro não veio, mas eu gostaria de perguntar aos dois se algum de vocês teve a oportunidade de conversar com o seu Eleutério, que morava ali em frente ao hospital São Lucas, né? Em frente ao hospital São Lucas. Eu conheci Dona Alexandrina,
seu Eliotério, esqueci, a irmã dele, que trabalhava na tipografia São Francisco, certo. Dona Mariana, que até a gente dobrava versos, né, lá na tipografia São Francisco. Mas eu não sabia da história do caldeirão. Eu só sabia em casa quando papai e mamãe brigavam, um falando a favor e outro contra. Quem era a favor? Mamãe. Sua mãe. Mamãe, porque era de lá, né? Ela vivenciou, né? Ela contava que havia muita fartura, né? Havia o Partido das Bananeiras, como ela dizia, né? O Partido das Laranjeiras. Aí hoje a gente vai ao caldeirão e vê tudo deserto. Como foi que o Beato conseguiu, né, com toda a comunidade, transformar este caldeirão num pomar? Porque do jeito Professora, que ela dizia, era um pomar. inclusive eu quero aproveitar até para também acrescentar com relação a isso aí, você imaginando como era que ele conseguia e também levando em consideração as questões ambientais. Há alguém aí que escreveu sobre o caldeirão e disse que ele tinha essa preocupação do manejo florestal, do cuidado com as encostas e tal, já naquela época também. Isso devia ser também influência do padre Cícero, que foi um ecologista aí, sem dúvida, conhecido, né? Sim, pois é, e não havia irrigação, né, na época, mas tinha o quê? Potes, ancoretas, e a água ali perto, né, os caldeirões cheios d'água, daí vem o nome. E foram construídos 2 açudes. Tinha até engenho, casa de farinha. Casa de farinha. Né? Então, havia prosperidade. Como do Rio Grande do Norte, mamãe não lembra muito, porque era pequena, ela lembra do caldeirão, depois da União, e contava que havia fartura, sim, e para todos. Né? E um detalhe, as mulheres trabalhavam na roça, mas ficavam em casa uma semana. Usava a expressão, quando estava de macacoa, ficava em casa uma semana. Bom, nós estamos recebendo aqui da querida companheira professora Antélvia Cândido. Gostaria de parabenizar a todos pela escolha desse tema, que é uma verdadeira aula de história do Cariri. Antélvia, todos sabem, é uma das fundadoras do ICVC. E outra correspondência que veio para nós foi exatamente do atual presidente do ICVC, Instituto Cultural do Vale Caririense, que é o Hugo Rodrigues. Quero parabenizar o programa Tribuna Livre por essa temática do caldeirão. Nós do ICVC também estamos trabalhando essa temática e gostaria de fazer um convite aos senhores para uma comitiva no dia 19, próximo sábado, a partir das 8 horas, saindo do ICVC. Só lembrando que todos têm que ir nos seus transportes e ao chegar vamos socializar um café da manhã. Olha aí, está aí o nosso Instituto do Vale do Cariri, ao qual a Mazé pertence, não é? Também trabalhando esse tema. Muito obrigado a todos que escreveram. O Léo Magno é da cidade de Barbalha. Ele pergunta, professor Sávio, qual o posicionamento do padre Cícero na idolatria desses objetos? Eu acho que ele é mais específico em relação ao boi mansinho, né? Olha, essa pergunta é complicada, né? Dizer que o padre Cícero... primeiro assim, dizer que havia uma idolatria de objetos, né? É preciso a gente compreender, não é? Como é que os objetos sagrados se tornam sagrados dentro de determinados rituais populares. Ou seja, traduzindo, a Igreja Católica, Apostólica, Romana, institui objetos que são sagrados e nenhum de nós, nem vós que estáis assistindo, vai dizer que é uma idolatria levar um cálice que é feito de metal. Entende? Então, primeiro é importante observar que, a respeito do caldeirão, existem muitas memórias divergentes, memórias que não se encontram em nenhum momento. E por que existe isso? Existe isso porque cada um de nós, cada parte da sociedade, entende que a melhor sociedade é aquela que ele acredita. Então imagine que o caldeirão era liderado por um negro pobre, descendente de escravos alforriados e que não tinha por objetivo lucro.
Então, só isso aí já era motivo suficiente para que se gerasse muitos boatos negativos, boatos sempre negativos, a respeito do Caldeirão. Então, dizer que havia idolatria, então a gente já está entendendo que, de fato, os boatos que foram gerados pela imprensa relacionados ao Boi Mansinho, etc., se referiam a fatos concretos. Depois, eu não acredito que o padre Cícero, isso aí já é uma posição bem minha, que entre o padre Cícero e o Beato José Lourenço houvesse qualquer divergência de orientação. Porque o Beato José Lourenço consultava o padre Cícero sobre todas as atitudes importantes que ele havia de tomar naquela comunidade. Certo? Eles seguiam uma escola de mestres, tá certo? E uma escola que tinha um objetivo de santidade, que foi inaugurada por Jesus, o Cristo. Então, não eram pessoas que estivessem à toa inventando seitas. Esses homens não eram homens comuns, eram homens muito especiais. Eram homens sábios, eram homens líderes e eram homens santos. Só um santo consegue fazer com que uma cidade que nem essa aqui, com 100 anos, consiga ter um desenvolvimento social como teve hoje. Então, nas perguntas que a gente faz, essas perguntas elas já podem estar contido o tipo de resposta que a gente deseja. Tem uma pergunta ainda aí, Luiz, que eu queria só terminar. Pode perguntar. Professor, há quem questione e levante, é parecido com a pergunta do telespectador, que naquela época se vivia num momento propício para acontecer isso aí. Pelo baixo nível cultural, pela exclusão social, pela violência, pela miséria, pela seca, pela fome. Esse caldo de cultura aí era propício para que esses movimentos acontecessem. Porque o sofredor, ele se apega no imaginário dele a coisa além morte, ao céu, que ele está sofrendo, inclusive tem as penitências, os rituais de penitência, que aquilo vai levar para um lugar sagrado quando ele morrer. Você, na sua concepção e como socialista, você acha que esse caldo de cultura ajudou também na formação dessa comunidade do Caldeirão? Sem dúvida. E o grande mestre, não é, que vai inaugurar essa noção, essa compreensão, é o Ralph Della Cava, né, no Milagre em Juazeiro. Agora, antes mesmo do Ralph, a Maria Isaura Pereira de Queiroz, no livro intitulado Messianismo no Brasil e no Mundo, ela já coloca elementos que pode-se chegar a essa compreensão. Em situação de miséria, em situação de total ausência do Estado, um Estado fraco, um Estado que não tinha assistência social, um Estado que não estava no monopólio da violência. A violência era uma violência loteada pelos coronéis. Cada coronel tinha a sua violência particular e essa violência era equilibrada através das vinganças que aconteciam com muita frequência. Então, nessa situação de precariedade, havia duas possibilidades para esse homem do campo desvalido de toda e qualquer sorte. Uma, ou ele se tornava um guerreiro, e como guerreiro ele iria ingressar às fileiras do cangaço, ou de outra forma, ele poderia, antes de ser cangaceiro, ou seja, de ser autônomo, ele seria um cangaceiro a serviço de um coronel, que seria um jagunço. Ou ele iria por um caminho completamente diferente, que é o caminho da beatitude, o caminho da fé. Mas a precariedade, né, da existência, né, essa radicalização das condições de vida, ela leva as pessoas a tomar esse tipo de atitude. E a sua fala, Vasques, ela coloca muito bem. Esse tipo de fenômeno, ele vai acontecer entre meados do século XVIII, do século XIX, desculpe, e meados do século XX. Ou seja, depois de 1946, praticamente ainda houve alguma coisa na Bahia com pau de colher,
né, um movimento de pau de colher, mas já não aconteceu mais. Os cangaceiros foram extintos, né? Getúlio Vargas deu conta com a ideia do modernismo, né, da modernidade, acabou com os beatos, acabou com os cangaceiros. E né? pena que acabaram também com o nosso tempo. Professora Mazé, muito obrigado pela sua presença aqui, foi um prazer enorme tê-la aqui conosco. Professor Domingos Sábio, nosso muito obrigado. Vasquez, foi um prazer enorme debater com nossos convidados. Muito bom, eu gostei muito. Prazer tê-lo visto aqui. Fazia tempo que não via o professor Sávio, a professora Mazé. E agradecer pela presença de vocês. Um grande abraço. E na próxima sexta-feira estaremos de volta e já podemos adiantar o tema. Nós vamos discutir o céu. Não esse céu que você acredita que vai ganhar, mas o Centro de Especializações Odontológicas, já funcionando em Juazeiro, e você vai tomar conhecimento de todo tipo de tratamento que está sendo feito lá e vai saber principalmente como agir, como ingressar, como ter acesso a esses serviços. Então acompanhe o nosso Tribuna Livre da próxima sexta-feira. Por hoje, muito obrigado, meu caro telespectador, e tenha uma boa noite. Boa noite.